Olá, pessoal. Aqui é o professor Reginaldo de História. Vamos à nossa segunda parte da aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Na primeira parte de nossa aula, nós vimos o quê? Os fatores que levaram à guerra, o sistema de alianças e o início da guerra. Nessa aula, nós iremos ver o quê? O uso da tecnologia, a entrada dos Estados Unidos, saída da Rússia, o fim do conflito e o Tratado de Versalhes. Vamos ver primeiro o uso da tecnologia. O uso da tecnologia voltada para a guerra, como a metralhadora, o lança-chamas, os projéteis, as granadas, e pela primeira vez em uma guerra foram utilizados, além do avião, como também o submarino. Essa quantidade de armamento vai deixar milhares de mortos na Primeira Guerra Mundial. Vamos ver algumas imagens de como eram esses armamentos. A metralhadora. Percebam que você tem uma quantidade de soldados aqui, porque se um é abatido, o outro já toma posição e sempre fica um aqui alimentando o pente de bala. Nós temos os gases tóxicos. Veja só essa foto aqui com essa fumaceira e do outro lado, soldados que foram atingidos pelos gases tóxicos. Percebam os olhos, porque os gases tóxicos, além de atingirem os pulmões, é lógico que também vão atingir os olhos. Isso é muito comum, se nós enfrentamos fumaça, os nossos olhos ficam ardendo e com muitos problemas. O tanque de guerra. O tanque de guerra, com todos os seus armamentos, ele também era utilizado para quê? Para passar em cima das trincheiras, destruindo-as, porque assim ficava mais fácil, porque é uma arma muito potente e pesada. O avião, também a utilização do avião. Aqui um avião típico da Primeira Guerra Mundial, e aqui do outro lado um soldado lançando com a mão uma bomba. Boa parte das bombas eram lançadas assim com a mão, porque não havia abertura para jogar as bombas. A granada de mão, perceba que os soldados se utilizando dela. E aqui, um pouquinho mais pertinho, uma imagem para vocês perceberem como que é essa granada. Então, também muito utilizada na Primeira Guerra Mundial. Existiam outros modelos, porém, eu preferi colocar somente esse. Depois, dá uma olhadinha por aí. A Primeira Guerra Mundial também foi uma guerra de trincheiras. Essa tática de guerra foi utilizada entre 1915 e 1917. O que são trincheiras? Eram valas cavadas formando um corredor. Olha só a imagem, perceba que é uma vala, ó, vejam, é uma vala formando um corredor. Elas eram usadas tanto para ofensivas, ou seja, para o ataque, como para a defesa. Tinha cerca de 2 metros de profundidade, ou tamanho suficiente para cobrir um homem. E elas foram adotadas para manter as posições conquistadas e planejar o avanço sobre outras, ainda em disputa, em outros territórios ainda em disputa. Então, eu quero que a gente observe agora a trincheira. Primeiro aqui observar a quantidade de soldados que estão nessa trincheira, todo mundo apertado. Aqui tem um soldado ferido. Na outra trincheira, percebam que tem um soldado aqui morto, tem outro aqui, e o soldado que tem que estar aqui, ó, ele está enfrentando os inimigos aqui ainda vivo, né? Espero que tenha sobrevivido à guerra, mas é nesse ambiente que era muito sujo que os soldados acabavam passando boa parte da vida deles na guerra. Vamos observar um outro esquema básico de trincheira. Percebam, aqui nós temos aquilo que chama terra de ninguém, que era o espaço vazio, e que o soldado se aventurasse ali, poderia ser abatido pelo inimigo.
a cerca de arame farpado para impedir que o inimigo chegue mais perto, e uma primeira linha de trincheira, que era a linha da frente. A comunicação entre uma trincheira e outra, mais arame farpado. Nós temos a segunda linha de trincheiras aqui, ó, mais linhas de comunicação, artilharia, perceba que ela é um pouquinho mais pesada, e a terceira linha, mais linhas de comunicação aqui, e nós temos aqui a terceira linha de trincheiras. Então era um complexo bastante grande, e aqui todo o suporte que esses soldados precisavam, tropas de reserva, hospital para os doentes. Na trincheira, quero voltar aqui para a foto, na trincheira era uma vida muito difícil. Por quê? Porque esses soldados, passando a maior parte da vida, faziam suas necessidades fisiológicas, os ratos acabavam comendo os corpos dos soldados que morreram, e também muitas doenças que atacaram os soldados, como tifo, cólera e etc. Eu quero mostrar para vocês aqui, olha, essa questão da insalubridade e do horror que havia dentro das trincheiras. Olha o que diz lá do Mundo Educação UOL. Como não podiam abandonar as posições, os soldados tinham que fazer suas necessidades fisiológicas dentro das próprias trincheiras, onde também se alimentavam com suprimentos estocados em péssimas condições. Desse modo, o cheiro de fezes e urina era bastante constante nesse ambiente. Somava-se a isso o cheiro dos cadáveres dos soldados abatidos e das gangrenas dos soldados feridos. Gangrenar é apodrecer, e principalmente a parte dos dedos e as extremidades do corpo, que nem o pé. A proliferação de insetos e pequenos animais, como os ratos, atraídos pelo quê? Pelos cadáveres. Então, os ratos, eles vinham para comer os cadáveres. E isso era uma vida muito difícil para os soldados viverem entre trincheiras. Muitos morreram aí por causa de doenças, como eu disse, cólera, tifo e gripe, etc. Agora, vamos falar sobre a entrada dos Estados Unidos da América na Segunda Guerra Mundial. Durante o período de 14 a 17, os Estados Unidos vão fazer grandes negócios com os países da Entente. Por quê? Porque somente em 1917 é que os Estados Unidos entram na guerra. E antes disso, ele está comercializando alimento e armamento, emprestando recursos financeiros para os países da Entente, ou seja, Inglaterra, França e o Império Russo, e fora os outros que acabaram também entrando do lado desses países. Uma derrota dos países da Entente significaria o quê? Prejuízo para os Estados Unidos e para as grandes empresas estadunidenses. Então, tudo isso preocupava muito os Estados Unidos. Por isso, essa questão dos devedores foi fundamental para a entrada dos Estados Unidos na guerra. Porque uma derrota, prejuízo. E aí o que acontece? Os Estados Unidos consegue como pretexto, ele usa como pretexto, que era verdade, os submarinos alemães estavam afundando navios estadunidenses. Então, em abril de 1917, o presidente Woodrow Wilson, ele declarou guerra à Alemanha. É lógico, e isso é interessantíssimo, que a entrada dos Estados Unidos mudou os rumos da guerra, pois os novos recursos bélicos e soldados, ou seja, as novas armas, soldados descansados, um país que se tornou muito, muito rico, já era rico, e durante a guerra ele se tornou mais rico ainda, foi essencial para o fim do conflito. Uma outra questão foi a saída da Rússia. Em 1917, aconteceu na Rússia uma revolução socialista.
E para resolver esses problemas internos, a revolução que está acontecendo, a Rússia se retira da guerra e assina um acordo de paz com os alemães. Então, entrada dos Estados Unidos, saída da Rússia da guerra. E como ocorre o fim do conflito? Com a entrada dos Estados Unidos, a Entente fica mais forte, mais poderosa e, portanto, vai acontecer que ela se pende mais para eles a vitória. Então vamos ver. Entre março e junho de 1918, os alemães lançaram mão de todo o poder militar contra a Entente. Só que eles começaram a perder aliados. A guerra vai minando as forças dos países, tanto de armamentos como de soldados. No segundo semestre de 1918, a Alemanha, que já havia perdido aliados, acontece que ela estava sozinha e sem condições de se manter na guerra. A sua situação tornou-se insustentável. Ela estava isolada e não conseguiu mais manter-se na guerra. Então ela vai assinar o que? Um armistício, um acordo de paz, no dia 11 de novembro de 1918, e uma situação bastante desvantajosa para ela, e era o fim da Primeira Guerra Mundial. Terminada a guerra, o que acontece? Os países vencedores da Primeira Guerra Mundial, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos e os países que são potências, vão se reunir no Palácio de Versalhes, na França, e vão realizar uma série de conferências e estabelecem um conjunto de decisões conhecido como Tratado de Versalhes, por ter sido feito no Palácio de Versalhes. E eles impuseram sobre os alemães duras penalidades. Olha no próximo slide. Restituir a região da Alsácia-Lorena, França, aquele território repleto de carvão, mineral e ferro, entregar os seus navios mercantes. Navio mercante é para carregar o quê? Mercadorias para os países como a França, Inglaterra e também para a Bélgica. Reduzir o seu poderio bélico, ficando proibida de possuir força aérea, de fabricar armas e de ter um exército superior a 100 mil voluntários. A Alemanha ficou proibida de ter soldados profissionais, um exército profissional. E a parte mais dolorosa, que já arruinou ainda mais a devastada e vencida Alemanha, que foi pagar uma enorme indenização no valor de 33 bilhões de dólares aos países vencedores. Então, isso aqui, chamado Tratado de Versalhes, todas essas decisões do Tratado de Versalhes vão provocar uma intensa reação das forças políticas alemãs. Por quê? Eles vão considerar esses itens do Tratado de Versalhes injustos, vingativos, humilhantes, e nutre um grande sentimento de ódio por parte do povo alemão. E isso contribui para a eclosão, para o início de outro conflito, que é a Segunda Guerra Mundial, um conflito que deixa muito mais mortos do que a Primeira Guerra Mundial, e até com o uso de 2 bombas atômicas sobre o Japão. Então, nós podemos até dizer que o Tratado de Versalhes foi a semente da Segunda Guerra Mundial. Então, o Tratado de Versalhes foi muito terrível para a Alemanha. E, finalmente, as consequências da guerra. Como consequência da guerra, nós temos o surgimento de novos países, como a Iugoslávia, a Hungria, que se desmembra lá do outro país, a Tchecoslováquia e a Polônia, a Hungria que se desvincula da Áustria. A Tchecoslováquia é um país que não existe mais,
porque agora chama-se República Tcheca e Eslováquia e a Polônia. E, finalmente, 9 milhões de mortos, um número extremamente alto, e 40 mil feridos, mutilados e muitos órfãos. Muitas crianças que ficaram seus pais. Porque essa guerra também, como as bombas eram lançadas do alto, nem sempre era uma guerra com soldado mais soldado. Muitas vezes as bombas mataram também muitos civis. E a criação das Ligas das Nações em 28 de abril de 1919. Então, todas essas são consequências da guerra. E o Tratado de Versalhes, que depois ele provoca também, ou melhor, ele é uma das fatores que levaram à Segunda Guerra Mundial. Mas isso é para outro assunto mais para frente. Se você puder também aí se inscrever no canal, eu fico muito feliz. Um grande abraço e tudo de bom para vocês.